Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Eu estou muito feliz, por esse convite feito pelos nossos irmãos, na figura, da Regiane, da nossa coordenadora. Estou falando nossa, olha, pode? Já estou me incluindo já. Meu nome é Michele, tenho 37 anos, faço parte do grupo de oração Água Viva, que fica lá no Rio de Janeiro, num bairro chamado Vigário Geral. Sou serva de lá, vão fazer 6 anos agora em dezembro. Então eu me encontro muito feliz hoje, porque no dia de hoje eu estava na catedral há 1 ano, recebendo a investidura de ministra da Eucaristia. Então eu estou muito feliz de estar comemorando esse 1 ano de ministra da Eucaristia, que estou como ministra, aqui com vocês. E é para a glória de Deus que aqui nós estamos, para falar de vida nova, Eu já comecei falando de vida nova, porque esse ministério que me foi dado, não sei por quanto tempo, só o Senhor é quem sabe, começou a mudar a minha vida. Porque a gente passa a entender muita coisa depois que a gente penetra no coração do Senhor, depois que a gente caminha em caminhos que o Senhor, prepara para cada um de nós, que a gente às vezes nem imagina que a gente vai trilhar. E olha onde o Senhor me trouxe. Me trouxe em Teresina, Piauí, lá do Rio de Janeiro. Então eu nunca imaginei que eu fosse tão longe, Não só na questão da distância, mas na questão de tocar corações que ainda não foram tocados e retocar corações que já foram tocados. E o irmão, ele falava de vida nova. Eu sou professora de inglês, de português e de literatura. Então, se a gente for pegar a palavra novo, mulher nova, homem novo, se a gente colocar, para frente, novo homem, nova mulher, é a mesma coisa. Mulher nova, nova mulher. Homem novo, novo homem. É um adjetivo que, mesmo trocando de posição, o sentido é o mesmo. Porque o Senhor Jesus, ele sempre quer fazer o novo na nossa vida. O Senhor Jesus, ele sempre quer trazer o novo para a nossa vida. E o novo para a nossa vida está na sua palavra, está em várias formas. E é isso que eu vim trazer para vocês hoje, Relembrar aqui para vocês, o nosso rema, que está lá em Ezequiel 34, a partir do versículo 16. Porque o Senhor hoje, ele veio falar conosco. Muitos de nós às vezes estamos perdidos, desgarrados, doentes. Muitos de nós estamos saudáveis. Ezequiel 34, 16. Muitos de nós estamos bem, estamos saudáveis, está acontecendo tudo bem na nossa vida, está tudo indo bem. E às vezes nessa hora a gente esquece que a gente só está bem porque o Senhor nos proporcionou esse bem-estar. É muito fácil a gente lembrar do Senhor quando a gente está num momento difícil. Mas no momento alegre a gente quase não lembra dele. Faz até recordar aquela passagem dos leprosos, que somente um voltou para agradecer e esse um era estrangeiro. Muitas vezes aquele que a gente não pensa é que vai vir ao nosso encontro. Às vezes aquele irmão que a gente olha assim e fala, ele que vem ao nosso encontro para interceder pela nossa vida, para falar uma palavra que a gente estava precisando, ou às vezes um gesto que a gente estava precisando. E esse nosso rema diz assim: a ovelha perdida
eu a procurarei. Então, o Senhor, hoje, vai procurar aqui a ovelha que está perdida. A desgarrada, eu a reconduzirei. Então, aquela que está desgarrada, aquela que ainda não está firme na rocha, aquela que ainda não está sendo um galho, não precisa se acusar, o Senhor sabe. Aquela que ainda está sendo um galho seco, ainda não se agarrou na videira verdadeira do Senhor. O Senhor hoje vai pegar você. Ele vai te agarrar novamente. Vai reconduzir teus passos. A ferida eu curarei. Quantos de nós estamos feridos? Quantos de nós estamos procurando a cura? Eu não falo ferida física. A ferida do coração é aquela que dói mais. Aquela é a mais difícil de ser curada. E somente o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, conforme o nosso irmão Dimas estava falando aqui agora há pouco, é quem pode tocar nessa ferida e curar. A doente, eu a restabelecerei. E velarei sobre a que estiver gorda e vigorosa. Então, aquela que estiver bem, aquela que está tudo fluindo, porque tem uma hora que, o rio flui. Tem hora que ele dá uma paradinha para renovar as suas águas, Esse é o momento do deserto que o irmão estava falando aqui. Então, essa ovelha, ele vai sustentar para que ela continue gorda e vigorosa. Aí ele prossegue assim: irei apacentá-las todas com justiça. Então, o que é apacentar? Tomar conta, guiar. Porque a ovelha é um animal que precisa ser guiado, precisa ser apacentado, precisa ser reconduzido. Porque ela se perde muito facilmente. Então, se ela não tiver um bom pastor, se ela não tiver aquela pessoa para conduzir, para mostrar o caminho, ela se perde. E o perigo é ela se jogar de um precipício. Porque ela não sabe trilhar o caminho sozinha. Assim como nós, muitas vezes nos sentimos perdidos. Mas o Senhor Jesus, Ele vem nos reconduzir. E a palavra que o Senhor colocava no meu coração, enquanto eu fazia esse estudo dessa pregação, está lá em Romanos 6, versículo 4. Apenas esse versículo, Romanos 6, versículo 4. Quem está com a Bíblia da versão Ave Maria, a página é 1454. E diz assim: fomos, pois, sepultados com Ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Vivamos uma vida nova. Então, a primeira fonte de vida que o Senhor Jesus veio nos apresentar hoje é o batismo. Graças a Deus somos todos batizados, sim ou não? Sim, amém. Lá no seu batismo, onde você ainda não era inserida na vida cristã, o Senhor Jesus, Ele te coloca, Ele te apresenta essa fonte de água viva, essa fonte de vida nova, que é esse batismo. E Ele nos apresenta naquela passagem onde o seu primo João Batista batiza o Senhor Jesus nas águas. O Senhor, Ele não precisava ser batizado. Ele já era o Espírito Santo, o Senhor, o Deus da nossa vida. Mas ali Ele simboliza que todos nós precisamos ser batizados. E assim como fomos batizados, naquele momento, o pecado original, ele se desfaz na nossa vida. O pecado cometido por Adão e Eva, ele se desfaz. E através daquela água
Nós temos aí a figura da água, que representa a fecundidade. Se você regar todos os dias aquela plantinha, ela vai crescer forte e bonita. Então o Senhor Jesus, Ele quer que nós cresçamos fortes e bonitos. Beleza que eu falo é a beleza interior, a beleza espiritual, para que a gente possa resplandecer a imagem e semelhança de Deus Pai Todo-Poderoso. E através do batismo, Ele nos dá esta fonte. Lá no Catecismo, diz assim: batismo é fonte de vida nova em Cristo, de onde brota toda a vida cristã. É o primeiro sacramento que nós recebemos na nossa vida. Por isso que é importante batizar as crianças. Por isso que é importante inserir os pequenos na vida cristã. E o batismo é um dos sacramentos que a gente só recebe uma única vez. De tão sério que é, uma única vez. Ele vai purificar todos os nossos pecados. Ele vai nos fazer uma criatura nova em Jesus. A gente vai passar a ser participantes da vida de Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele quer que nós cresçamos não só em estatura, mas também em graça e em santidade. E essa primeira fonte de água viva que Ele nos apresenta é o batismo. Lá em 2 Pedro 1, versículo 4, diz que através do batismo somos participantes da natureza de Deus. Deus, Ele se fez homem para participar da nossa natureza. E Ele institui o batismo para que nós possamos participar da natureza divina dele. Somos chamados a levar uma vida digna do Evangelho de Cristo. Precisamos, irmãos, pedir ao Senhor para que sempre nos conduza a nossa conduta. Se nós estamos vendo que não estamos caminhando segundo o Evangelho de nosso Senhor, é pedir ao Senhor para que nos reconduza de novo. Se a gente estiver saindo um pouquinho da linha, peça ao Senhor Jesus para que nos coloque de novo naquele caminho, porque somos humanos, somos falhos, mas não podemos nos deixar levar pelas nossas fraquezas. O caminho de Cristo conduz à vida. Por que conduz à vida? Aqui nessa passagem fala que nós fomos sepultados junto com Ele. Então, esse sepultamento é o sepultamento da vida velha, dos pecados. E quando ressurgimos? Quando o Senhor Jesus ressuscita. Então, quando o Senhor Jesus ressuscita, nós também somos ressuscitados. Nós também levantamos a nossa cabeça, porque a gente serve um Deus da vida e não um Deus da morte. A gente serve um Deus da alegria e não um Deus da tristeza. Os nossos pecados foram remidos pelo Senhor, pelo sangue de Jesus. Diz mais à frente que nós devemos, lá no Catecismo, ter ciência de algumas coisas. O Espírito Santo, que o irmão falou aqui, que conduz a nossa vida, que nos fortifica, que retifica, ele vem confirmar, lá no sacramento do Crisma, ele vem confirmar aquele batismo que nós recebemos quando éramos pequenos. Temos a graça é um socorro divino, que fala lá no Catecismo que por ela nós somos salvos e por ela as nossas obras têm frutos. Por ela as nossas obras produzem frutos. As bem-aventuranças, pelas bem-aventuranças a gente é reconduzido ao caminho de Cristo. Nos reconhecer como pecadores, sermos humildes e pedirmos perdão ao nosso Senhor na figura do nosso sacerdote. As virtudes humanas, que faz com que a gente
tenha disposição para viver o bem comum, né? Porque somos de Cristo, precisamos desejar o bem para aquele nosso próximo. Precisamos querer o bem para o nosso próximo. Porque assim como o nosso irmão Dimas estava falando aqui, é muito bom a gente estar ao lado daquela pessoa que nos quer bem, daquela pessoa que transmite Deus. Mas se aquela pessoa que a gente está do lado não transmitir, é hora de você fazer isso. Transmitir esse Deus. Transmitir. Contagiar aquela pessoa. Não contaminar. Não se deixar contaminar. É se contagiar aquela pessoa. As virtudes da fé, da esperança, do amor. E por último, o duplo mandamento da caridade, né? O duplo mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a catequese eclesial, que é a nossa vida em comunidade e em comunhão com os santos, com os anjos, né? Naquela hora que a gente professa a nossa fé, a gente novamente entra em comunhão com o Senhor. Então a primeira fonte de vida nova é o batismo. A segunda é o que a gente presencia na Santa Missa, que é a liturgia. A liturgia, ela é tão rica, ela é tão poderosa, que ela é um sinal da comunhão de Deus com os homens. É quando Deus ele se revela para os homens, através de todo o rito da liturgia. Desde o momento em que o Santo Padre, ele fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até a bênção final. É onde o Senhor Jesus, ele revela os planos dele de amor. E é onde nós temos a oportunidade de exercer a nossa oração. Pelo Espírito Santo, assumindo o compromisso, porque em toda missa a gente professa, né, a nossa fé. Então a gente reassume aquele compromisso que nós, na primeira vez que participamos da missa, assumimos. A terceira fonte de vida nova é a ressurreição. O que é a ressurreição? É a vitória sobre o pecado. A vitória que Cristo exerceu sobre o pecado. E foi uma vitória com a cruz. Então, para a gente ter uma vida nova, a gente precisa também carregar a nossa cruz. Nós também precisamos, através dela, que isso não é um peso, a nossa cruz não tem que ser encarada como um peso, mas sim como caminho até o Senhor, assim como ponte até o Senhor. A gente não pode querer quebrar a nossa cruz no meio, nem dar a nossa cruz para o nosso irmão carregar, porque cabe a nós. O que a gente pode fazer é o que aconteceu com Jesus. É ser, né, o sirineu, ajudar o irmão a carregar a cruz dele. Mas só ele é que pode ter aquela cruz. E pedir sempre ao Senhor Jesus para que venha ao nosso encontro para nos ajudar. A ressurreição, novamente recorrendo ao catecismo, a ressurreição, ela nos leva à santidade e justiça original que Adão e Eva perderam quando cometeram o pecado. Então Adão e Eva tinham a santidade, eles tinham a justiça. Quando eles cometeram o pecado, eles perderam essa santidade e essa justiça original. Esse presente que o Senhor Jesus, ou melhor, que Deus Todo-Poderoso havia dado para eles de graça. E eles perderam. Mais adiante, diz assim: intimidade da vida trinitária. Tá? Tudo baseado no catecismo, tá, gente? A ressurreição nos leva a uma intimidade com o Senhor, a uma vida trinitária. Então a nossa vida
ela precisa ser regida pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Ela deve ser trinitária. Ela precisa ser trinitária. A nossa intimidade precisa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como cada um de nós aqui, quando fomos criados, lá no início, em Gênesis, lá estavam Deus, Jesus e o Espírito Santo. Lá estavam a figura da Santíssima Trindade. E nós precisamos ter essa intimidade para que a gente possa se tornar todos os dias filhos de Deus. A partir do momento que o Senhor Jesus ele ressuscitou, ele nos trouxe de volta essa intimidade com Deus. Através dele nós temos como falar com Deus e chamá-lo de Pai. O que antes nós não fazíamos, pela ressurreição do Senhor, a gente pode chamar Deus de Pai. O Pai que nos acolhe, o Pai que está hoje para nos reconduzir, para curar as nossas dores, para curar as nossas feridas, para sanar de onde sai a causa daquela ferida. Porque muitas vezes a gente reabre aquela ferida. Muitas vezes a gente se deixa conduzir por algum caminho, se desvia do caminho do Senhor e aquela ferida abre novamente. E abrindo novamente, de lá vai sair o quê? Mágoa, ressentimento, orgulho, egoísmo. Se é uma ferida, não vai sair nada de bom. Ela cicatrizada, ela sanada pelo Senhor, ela totalmente restabelecida pelo Senhor, aí sim, do nosso coração vai conseguir produzir frutos bons. Frutos que o Senhor Jesus colocou através do seu Espírito Santo, que é uma outra fonte de vida nova. O Espírito Santo de Deus, que o nosso irmãozinho aqui falava. O Espírito Santo que é um dom de Deus. O Espírito Santo que é um presente de Deus. Dom quer dizer presente. E presente, a própria palavra diz, não é passado, é presente. Então o Espírito Santo ele está aqui hoje. Essa nova fonte de água viva ele está aqui hoje. Ele foi proclamado aqui nesta manhã. Ele está aqui presente. E ele nos ajuda a ter essa vida nova. Lá em Atos 1, versículo 8, diz que o Espírito Santo, ele nos dá força para que nós possamos viver esse amor de Deus. Esse amor que é o princípio da vida, é o que nos formou. Nós fomos formados de amor. Devido às circunstâncias, é que nós às vezes nos deixamos perder. A gente se perde. A gente vai se perdendo no meio do caminho. E a gente precisa dessa fonte de vida nova que é o Espírito Santo para que a gente possa voltar a caminhar com o Senhor Jesus. Há também 2 sacramentos de vida nova. Muitas vezes a gente não dá a devida atenção que eles merecem. Mas o Senhor Jesus, ele nos deu 2 presentes, que é o sacramento da penitência ou reconciliação e o sacramento da unção dos enfermos, que antigamente era da extrema unção, né? Só dava para aquela pessoa que estava naquela agonia, estava à beira da morte, para aquela pessoa, né, poder ali confessar os seus pecados, de repente até receber mesmo o batismo. Muitas pessoas não eram batizadas, recebiam ali o batismo, o sacramento. Então nós temos 2 fontes, 2 ricas fontes de vida nova. O sacramento da reconciliação, que muitas vezes a gente não dá o devido valor a ele. Precisamos sempre estar de bem com o Senhor. E estar de bem com o Senhor muitas vezes pode significar um afastamento
daquilo que a gente tanto gosta, um afastamento daquilo que a gente às vezes pratica. Então, se reconciliar com Deus, muitas vezes é necessário que a gente renuncie a algumas coisas, né? Coisas até muito boas, mas que muitas vezes pode nos atrapalhar na nossa caminhada, que muitas vezes sobressai, muitas vezes toma conta do nosso coração, muitas vezes colocamos como centro de tudo na nossa vida. Então, muitas vezes a gente precisa ter essa renúncia. A gente precisa compreender que aquilo não pode tomar o lugar de Deus. Que o Senhor Deus, Ele precisa estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Então Ele nos dá esse presente do sacramento da penitência. Muitas vezes a gente pode ver esse sacramento como algo ruim. Não, é algo muito bom. Eu, pelo menos, quando eu vou me confessar, de coração mesmo, né? Porque a gente não pode confessar por medo de ir para o inferno. Muitas vezes a nossa confissão é interesseira. Vou me confessar porque eu não quero ir para o inferno. Dá-se o nome de contrição imperfeita. Você se arrepende dos teus pecados, mas por medo de ir para o inferno. A contrição perfeita, o quebrantamento do teu coração, ele se dá quando você se arrepende por amor a Deus, por medo de ficar longe de Deus, por medo de não mais ouvir a voz de Deus dentro de você. Aí sim, dá-se o sacramento completo. E através desse sacramento, o Senhor Deus, por Jesus, Ele vem e nos concede o perdão. E o da unção dos enfermos? Na unção dos enfermos é quando a gente entrega aquele irmão doente, aquele irmão que está enfermo, nas nossas intercessões, à igreja. A figura da igreja é muito importante, né? O padre, ele representa, quando ele vai à casa do enfermo, quando ele vai à casa do doente, levar essa unção, ele está representando ali toda a igreja, todas as orações daqueles irmãos. E por último, meus irmãos, eu venho falar de uma fonte divina nova que se chama amor. A gente só consegue ter uma vida nova, uma vida renovada em Cristo, se for por amor, se for com amor. Amor a Ele, amor a tudo que Ele criou para nós. Essa capela aqui que Ele criou, essa capela aqui que não tinha nem o Santíssimo, e Ele deu de presente o Santíssimo. Essa capela que aos pouquinhos vai se tornar o sonho do coração de Deus. E quando a gente coloca o amor na frente, o Senhor vem e nos surpreende. O Senhor vem e nos diz assim: olha o que eu posso fazer, se você, por amor, você continuar comigo. Peço que o irmão já vá dedilhando um violão. O Senhor Jesus, lá na origem do mundo, Ele estava presente na nossa criação. E o Senhor Deus, quando nos criou, disse que era muito bom. Todas as outras coisas, Ele falava bom. Mas quando Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, Ele viu que era muito bom. Então, mais uma vez, Ele colocou à frente esse muito, porque nós somos criaturas. Quando eu falo criatura, é porque nós temos um Criador, nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que nos protege, nós temos um Deus que quer nos apacentar, nós temos um Deus que vê sim as nossas necessidades, que ouve sim a nossa voz, nós temos um Deus que enxuga as nossas lágrimas, nós temos um Deus que quer somente o nosso bem, mesmo quando a gente pensa que aquilo que está acontecendo de ruim
não seja para o nosso crescimento, não seja para o nosso aprofundamento. Você viu que o irmão falou aqui? Que ele está passando por um deserto e mesmo assim ele está feliz? Muitas vezes o Senhor nos permite passar por esses desertos, muitas vezes Ele muda o curso da nossa vida e nós, sem entendermos, a gente fica: peraí, Senhor, estava indo tudo muito bem, por que mudou? O que está acontecendo? Muitas vezes Ele faz isso porque Ele quer o nosso bem, porque Ele quer que a gente se aproxime dEle. Tem gente que só se aproxima mesmo do Senhor quando o Senhor vai lá e dá aquele puxão de orelha. A gente precisa acordar, irmão. Acordar, porque a gente não pode esperar do Senhor um puxão de orelha. A gente tem que ir até o Senhor por amor. A gente tem que ir até o Senhor porque a gente precisa do Senhor. A gente precisa ter nossa vida renovada, reestruturada. Uma casa, uma construção, ela só não é levada pela chuva, ela só não é levada pela tempestade, pelo vento, quando ela é construída na rocha que é Jesus. E ela sempre precisa ser renovada. Renovada, que eu falo, não é mudar um móvel, não é comprar um eletrodoméstico. Ela precisa ser renovada no sangue de Jesus pela oração. Quero finalizar esse primeiro momento falando da oração. Tudo começa pela oração. Pela oração que você, de joelhos na sua casa, você conversa com Deus. De joelhos, muitas vezes chorando, muitas vezes perguntando, questionando ao Senhor, muitas vezes agradecendo a esse Deus. A oração é uma fonte de vida nova que jorra do lado aberto de Jesus e que nós precisamos recorrer a ela. E quando recorremos à oração, a gente precisa ter ciência de que a gente precisa também agir. Oração, orar mais ação. É orar a Deus, mas não é ficar sentado no banquinho. Não é ficar sentado na cadeira. Não é ficar acomodado, é agir. E como é que a gente age? Apareceu um irmão precisando? Vamos ajudar no que a gente puder. Apareceu um irmão que está precisando de oração? Vamos orar por esse irmão. O Senhor coloca ocasiões em que a gente sempre precisa agir. Não precisa a gente pedir muita coisa, não. Uma vez eu caminhando na rua, lá no bairro